Olá, família! Estamos iniciando o nosso terceiro episódio do nosso podcast Sagrada Escuta e hoje estaremos aqui unidos com um tema bastante relevante. Antes de iniciarmos, eu peço a todos que possam nos acompanhar em nossos canais, o Instagram, o YouTube. Faça lá a visita, acompanhe o Sagrada Escuta. Estaremos postando vários materiais, vários vídeos, várias entrevistas importantes. E a gente precisa da sua participação. Você, família, pai, mãe, irmãos, esteja conosco, se alinhe conosco por esse projeto de amor e de fé. Hoje nós estaremos aqui falando sobre educação. A educação desempenha um papel fundamental na formação de pessoas e na construção de uma sociedade mais justa e equilibrada. Além de transmitir conhecimentos, a educação também é responsável por desenvolver habilidades sociais, emocionais e éticas, preparando os indivíduos para enfrentar os desafios de uma vida moderna e contribuir positivamente para o mundo ao seu redor. Desafios, educação e família cristã na era moderna. Esse será o nosso tema de hoje. E para debatermos com esse tão importante tema, estaremos aqui conosco o nosso convidado, membro do ECC, da Paróquia do Coração de Jesus, coordenador pedagógico do Colégio Santana, nosso amigo Auricélio. Tudo bem, meu amigo? É um prazer, seja bem-vindo ao nosso podcast, é muito bom recebê-lo. Ô, Márcio, bom dia, eu que agradeço o convite, né, e primeiro parabenizar por essa iniciativa de levar, né, a toda a comunidade informação, levar conhecimento, levar debate, levar reflexões. Eu acho que isso é um papel fundamental, sobretudo quando você planta dentro dessa ideia o papel fundamental da igreja, né, da nossa igreja católica, né? Então é uma alegria muito grande estar aqui, um prazer, né? Um abraço também à nossa produção Sábio, que eu conheço, né, que está conosco. E quando você me fez o convite, de prontidão a gente atendeu, porque realmente, quando se fala de educação, é se falar de vida, né? Não tem como desvincular uma célula da outra. Então espero que esse momento possa ser um momento frutífero para todos nós. Pronto. E a gente fica muito feliz, Auricélio, pela sua presença, sabendo que falar de educação hoje é um grande desafio, principalmente enfrentando toda essa mudança que a vida moderna nos trouxe, né, através da tecnologia, principalmente. E o papel da família nesse contexto é salutar, porque ele vem de encontro a estar mais próximo, né, desses indivíduos que estão sendo formados. E cada vez mais a família ela tem que se aproximar da instituição escola, da instituição igreja, para que todos unidos possam fazer com que essa educação flua melhor. E aí, já iniciando, Auricélio, esse nosso debate, qual é o papel que a família na educação das crianças e dos adolescentes, especialmente considerando os desafios enfrentados pelas famílias na vida moderna? Qual é o papel da família, então, nesse contexto da educação das crianças? Márcio, fundamental. Eu acho que qualquer adjetivo que vá nessa linha, né, do pressuposto da essencialidade, a gente vai acabar enxergando a família dentro desse contexto todo, né? É claro que muitas vezes nos preocupa a ideia de que somente a escola é a protagonista nessa formação do indivíduo, do ser como um todo, né? É claro que a escola tem sim a sua particularidade dentro dessa formação, mas como você bem traz para o nosso debate de hoje, se não for uma parceria, e essa parceria tem que ser harmoniosa, tem que ser uma parceria transparente, tem que ser uma parceria de divisão de metas, de tarefas, de objetivos, com certeza a família traz para esse contexto da formação das crianças esse papel. É claro que hoje na educação, e aí eu já estou caminhando para os 30 anos, né, entre eles sala de aula e gestão escolar, a cada dia que passa, a família tem deixado para a escola, para a estrutura, escola, o papel realmente de educar, né? Então, eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, que é hoje um dos filósofos brasileiros mais... Grande profissional. Né, excelente, né? Tem uma linguagem muito adequada a cada situação. E o Cortella, há muito tempo, já dizia, mais de 10 anos atrás, que a família educa e a escola escolariza, né? É responsável por transmitir conhecimento. E, diante dessa perspectiva toda, o que é que a gente enxerga hoje na realidade das escolas, né? Nós enxergamos a família
dando eu sempre gosto de usar esse termo, essa carta de alforria para os meninos, para os alunos, né? E é interessante, amigo Márcio, que quando você chega ali na educação infantil, ainda está muito no contexto da ludicidade. Quando a gente faz uma reunião de pais, por exemplo, na educação infantil, a sala de reunião, o auditório, o local fica lotado, né? Sim. Me parece que os pais ainda têm aquele vínculo mais afetivo, de cuidado, mais de blindagem mesmo das crianças, então eles atendem aos anseios, né, aos convites, às convocações da escola com mais frequência. E aí, quando isso vai se estendendo para o ensino fundamental, anos iniciais, ainda a gente continua tendo, né, uma adesão muito boa da família. Né? Isso. E lá no Colégio Santana, que é onde eu atuo profissionalmente, lá a gente tem uma jornada, que é uma jornada com as famílias, e é interessante que a gente vai observando, né, a diminuição, essa redução de um público atrás do outro, de um segmento educacional atrás do outro. Na educação infantil, o auditório realmente fica... Aí quando começa ali a partir do 6º ano, 7º ano do ensino fundamental, parece que as famílias não... Tá aí é sua, eu entrego à escola e aí não tenho mais nenhum tipo de compromisso, né? É claro que isso, existe as exceções, mas no geral, em termos numéricos, em termos de contingente mesmo, estatístico, a cada ano que vai passando na vida escolar de uma criança, a família vai se distanciando. E aí quando chega lá mais no ensino médio, que é quando a família desperta para o resultado acadêmico, né? Passou no vestibular, não passou, começa a confrontar os valores que a escola até então entregou para essa família, seja a escola confessional ou não, e aí ela começa a voltar, a ter um movimento inverso, ela vem para a escola cobrando, né, inclusive resultados, cobrando situações que durante muito tempo ela se tornou omissa nesse processo, mas que o produto final tem que existir e tem que ser o melhor possível. Então a família, o nosso pontífice, né, o Papa Francisco, do qual eu sou fã incondicional, né, ele diz que a família é o primeiro local onde se aprende a amar. Né? E aí, indo pela pedagogia de Paulo Freire, que é a pedagogia do amor, não existe educação sem amor. E aí você traz muita questão do desafio, né? Se a gente for falar de desafio, você precisa marcar outro podcast, porque, meu amigo, quando se fala de educação, geralmente é se falar de desafio, é se falar de mudança. Na verdade, são uma série de fatores que hoje faz com que a escola não tenha só esse papel de transmitir conhecimento, né? Que a escola também tenha esse papel de entrar na casa das famílias e, de certa forma, compor esse processo mais geral de educação. Mas nunca deixar simplesmente a escola esse papel exclusivo de fazer a educação dos filhos. Primaz, e aí você cita Papa Francisco como sendo uma pessoa ilustre dentro da nossa igreja e que cita que a família deve ser o primeiro ponto aonde a escolarização, de fato, o indivíduo ele inicia. E como os desafios, como você citou aí, eles não são pequenos, né? A gente nota que se não houver essa aproximação de fato, desde logo cedo, né? E aí você citou, né, a questão, o auditório está lotado lá nos anos iniciais, nas reuniões de pais, mas isso paulatinamente vai se reduzindo com o tempo. Existe esse distanciamento que, logicamente, é o que vai causando esse impacto, né, talvez, e aí é onde a família ela precisa cada vez mais estar próxima, para conhecer, para saber todos os passos que estão sendo seguidos pelo indivíduo. E assim, Márcio, as famílias hoje elas têm um papel fundamental porque elas são causas de sucesso e de fracassos dentro da escola, né, com relação aos seus filhos, né? Exatamente. Nós acompanhamos isso, como eu falei para você, é um acompanhamento integral, é um olhar muito clínico, técnico, né, de quem faz gestão escolar, e os números eles estão aí, aquelas famílias que acompanham, aquelas famílias que têm uma corresponsabilidade com a escola, aquelas famílias que estão mais, que têm uma interação maior com os episódios pedagógicos, acadêmicos, sejam eles na linha formativa ou não, a gente percebe a evolução não só acadêmica dessas crianças, mas também uma maior evolução no que se refere, inclusive, ao que a escola se propõe hoje, que é imergir essas crianças no mercado de trabalho futuramente de uma forma segura, né? Então, os números estão aí. Quando as famílias têm essa proximidade, essa sintonia com a escola, só quem tem a ganhar é a criança. Queira ou não, o foco, no final das contas, é a atribuição do aluno para dentro do mercado de trabalho, competitivo, às vezes um tanto quanto desleal, mas
A preparação ela tem que ser integral como um todo. Bom, e como é que a escola pode complementar o papel da família, né, na educação dos alunos, promovendo valores cristãos? E aí a gente entra numa seara agora dentro do nosso projeto, preparando-os para os desafios da sociedade contemporânea. Perfeito. Eu acho que essa palavra que você coloca nessa reflexão fundamental, né? Como é que a escola complementa? Porque, na verdade, nós fazemos o complemento, né? A educação, ela vem realmente da família, na sua essência. É bom lembrar também, Márcio, que a educação é direito de todos, né? Está lá na Constituição, artigo 205, mas veja que é dever da família e do Estado, né? Hoje, a legislação educacional vigente no país, ela tem documentos normativos que fidelizam esse pacto pela educação em todo o país. Quando você cita os valores cristãos, a educação, além desse aspecto do resultado acadêmico, da imersão do aluno no mercado de trabalho, haja visto o sucesso que as famílias almejam, né? Mas a educação ela vai muito além disso, porque, falando do contexto cristão, o Colégio Santana, não só em Sobral, nós temos outras escolas que são confessionais. Como é que hoje a legislação se divide? O artigo 19 da LDB diz o quê? Que nós dividimos hoje, inclusive ele foi alterado, né? Em 2017. Ele diz que a gente divide a educação em instituições particulares, públicas, né? E as comunitárias. Dentro dessa divisão, as instituições comunitárias, elas subdividem-se em filantrópicas e confessionais. Antigamente, antes dessa reformulação do artigo 19, a instituição confessional, ela tinha um papel diferenciado dentro desse contexto, dessa divisão, né? E o que seria uma escola confessional? A escola confessional é aquela que tem uma confissão religiosa, é aquela que segue uma igreja, né? Sim. E aí não só a igreja católica, né? Sim. Inclusive, relatos históricos dizem, na década de 20, que as primeiras escolas confessionais, aquelas que começaram a dar os passos nesse formato, nesse modelo, vieram dos nossos irmãos evangélicos no Rio de Janeiro, né? Mas quando se fala de uma escola confessional, aí você pode colocar batista, adventista, presbiteriano. Sim. Falando na nossa seara, que é a seara católica, e trazendo para a nossa cidade, em Sobral nós temos o Colégio Santana, já com 90 anos, você conhece muito bem a história, né? Temos o Colégio Coração de Jesus e o Colégio Santo Antônio, que é da mesma congregação, das reparadoras, filhas do Coração de Jesus, do nosso saudoso, e se Deus quiser vai ser elevado aos altares, o Padre Arnaldo, Monsenhor Arnaldo, do qual eu tive a alegria de ser coroinha, acredita, rapaz? Olha aí, eu tive a grata dividir, o tempo passando. Quer dizer, e eu também fiz a minha primeira Eucaristia com o Monsenhor Arnaldo, e aí vai ser interessante quando ele se tornar santo com a graça de Deus, né? Porque recebi a minha primeira Eucaristia, né? Através das mãos de um santo, né? Isso. E aí nós temos também o Colégio Patronato. Enfim, em Sobral nós temos instituições confessionais. Vale lembrar que continua o que a BNCC preconiza, que o Estado é laico, né? 2017 teve um embate aí no Supremo Tribunal Federal sobre a questão do ensino religioso nas escolas e ficou definido, apertadinho o placar, né, 6 votos a 5, de que as escolas públicas no ensino fundamental devem sim trazer o ensino religioso, né, e que pode ser confessional. É claro que a BNCC ela orienta as instituições, e é o que nós seguimos por conta da questão legal, jurídica legal, que os ensinos nas aulas de religião, de ensino religioso, eles trabalham em valores, éticas, né? Questão de diálogo com as outras religiões, o que é fato, isso está na lei. As escolas confessionais obedecem, sim, essa diretriz, essa orientação da BNCC, essa normativa, mas, por serem confessionais por natureza, por essência, elas também desenvolvem projetos e a proposta ela é pautada em cima de uma filosofia cristã. Sim. Né, que essa filosofia se identifica com o instituto a qual a escola é vinculada. Lá no Colégio Santana, nós somos uma rede de escola, são 4 escolas no Brasil, né, no Colégio Santana aqui em Sobral. Em Belém nós temos 2 outras escolas, o Colégio Santa Rosa e o Colégio Gentil. E em Milagres, que também no Ceará, região sul, nós temos o Colégio Zefinha Gomes, são 4 escolas que são vinculadas ao Instituto das Filhas de Santana. Fundadas pela Beata Rosa Gatorno, que também, em breve, vai estar perfumando os altares da igreja com a graça de Deus. Estamos Amém. Aí a um milagre, né? Então, essas instituições, elas têm o DNA cristão, né? Elas têm os processos e projetos de acolhimento,
Elas devem sim acolher todos os alunos, independente da sua confissão religiosa, mas também ela não pode perder esse viés, que é o viés da educação cristã. Sim. O Papa Francisco fala muito, né, na exortação apostólica do Evangelho em Alegria, né, Evangelho em Gáudio, né, então ele fala que a importância da escola, das instituições cristãs são fundamental no anúncio do Evangelho. Então veja que é uma escola diferente. É claro, não confundir, a gente não pode doutrinar nem catequizar, tanto é que essas escolas confessionais, elas têm os sacramentos, né, lá, vou falar pelo Colégio Santana, mas acredito Sim. que isso se estenda também às outras instituições. Lá nós preparamos para a primeira Eucaristia, nós temos a catequese da primeira Eucaristia, né? Para o sacramento da Crisma, mas os alunos que não são católicos, e nós temos sim na nossa matriz curricular aulas de ensino religioso, eles são direcionados para outras atividades e a gente, claro, respeita, né, 100% a integralidade da opção do aluno. Isso Sim. É muito importante. Na verdade, o Papa Francisco fala que a igreja tem que ir em saída, né? Nós conversávamos aqui em off, romper um pouco esses muros fechados, que muitas vezes nós trazemos para nós, a gente não vai conseguir educar. Jesus Cristo veio e educou para aqueles que realmente não tinham, né? Aquela vivência, a começar pelos 12 que ele escolheu. Então, a escola confessional, ela tem, sim, essa premissa de evangelizar à luz do Evangelho, né, das Sagradas Escrituras. Agora, quando você fala, e aí às vezes a gente recebe muito pai, mas meu filho é de uma determinada profissão religiosa, e é uma afronta para ele estar numa aula de ensino religioso. Olha, é uma afronta vírgula, né, porque se a gente respeitar a BNCC, eu vou ser mais objetivo na minha fala e vou lhe dar um exemplo. Campanha da Fraternidade. Lá nas nossas aulas de ensino religioso, nós trabalhamos o tema Campanha da Fraternidade. Veja a importância e a riqueza de um tema como esse. A gente vai fazer aqui uma retrospectiva, sei lá, dos últimos 3 anos. 2021, nós falamos de diálogo ecumênico, né? Sim. 2022, olha aí, a pauta foi a educação, né? Isso. Ano passado foi fome, esse ano amizade social. Amizade social. Então veja que um tema desse, ele é um tema geral. Isso. E fora os outros que a campanha da fraternidade trouxe. Ou seja, em nenhum momento o tema ele vai defrontar com outras denominações ou vai denegrir imagens, né? Ou seja, ele, na verdade, a essência do tema da campanha é exatamente fazer uma aproximação mesmo entre as pessoas, de um modo geral, independente da religião, da denominação. É promover o diálogo, né, Márcio? Que eu acho hoje assim, fundamental, já que o tema é educação, é o diálogo. Você não educa sem diálogo, não existe monólogo na educação, né? Isso. Infelizmente, as nossas salas hoje obedecem um formato muito antigo ainda, tradicional, né? Tradicional. Por mais que você fomente possibilidades, estratégias novas, isso vem se discutindo há muito tempo. Temas como a avaliação, né? Hoje, para muitos pedagogos, pensadores de educação, são contrários à avaliação como a gente se aplica. E aí, para a escola fica muito complicado, como é que a gente está dentro de um processo que isso demora tempo, são ciclos educacionais, se quando no final desses ciclos você tem um Enem da vida com 90 questões no dia, mais uma redação, você tem um simulado mais tradicional, então tudo isso gira em torno de um exame. Isso. Né? E a escola precisa, sim, compromisso, se adequar a esse processo todo. Né? O diálogo é importante por conta disso. Eu citei o tema da campanha da fraternidade, claro, mas lá na escola a gente trabalha muito, partindo da nossa fundadora, a Beata Ana Rosa Gatorno, uma mulher além do seu tempo. Sim. Veja que uma mulher que pensou há muito tempo em um instituto e que a essência desse instituto era servir aos mais vulneráveis. Hoje as filhas de Santana estão espalhadas não só na educação, mas estão espalhadas na área social, de acolhimento Sim. aos idosos, nos hospitais como a Santa Casa, né? Então nos abrigos também dos idosos. Isso. Então foi uma obra pensada e Madre Rosa, independente dela ter sido essa mulher além do seu tempo, que com a graça de Deus vai virar santa, mas o exemplo que ela traz para os dias de hoje, para o que nós somos capazes, né, a partir de um entendimento do que a palavra de Deus nos fala, é fundamental. E a gente trabalha muito isso na escola. Muito bem. Tá ótimo demais esse papo, viu, Auricélio? A gente está... na tua fala, a gente se defronta com a prática, né, da essência da escola em si, né, através da tua formação, do teu local profissional hoje. Então, diante dessas constantes mudanças, né, o cenário vem mudando constantemente diante da implementação de tecnologias, né, da implementação de uma série de recursos novos, e que esses jovens eles acabam tendo acesso muito mais rápido, né, às coisas. Mas diante das constantes mudanças nesse cenário educacional, quais são os principais desafios que você identifica
na formação integral dos alunos hoje em dia, né? Como buscar um equilíbrio, digamos assim. É difícil, amigo, essa questão das balizas do equilíbrio na educação, até porque hoje você tem correntes, né, pensantes que são diferentes, a escola ela obedece a um seu regimento interno, volto a citar que ela tem um DNA e um perfil que se fundamenta na filosofia, na sua missão, na sua visão, mas a escola também é um ambiente muito social hoje, ele é um ambiente aberto, né? Os pais hoje eles entram na escola. Sim. Nós conversávamos aqui em off antes desse bate-papo, né, que mais formal da nossa escuta, sobre quando estudávamos, né? Antigamente, né? Eu lembro muito que a gente tinha muito quem prova do meu pirão come do meu cinturão, tinha muito isso, né? A gente ouvia demais. Papai falou muito isso para mim. Também, eu ouvi muito isso, viu, Márcio? E tinha a questão da palmatória, que aí você já entra no contexto mais violento da educação, né? Mas eu acredito que a gente consegue estabelecer esse equilíbrio quando você consegue resgatar algumas atitudes, valores, né? Não digo crenças, mas valores, que a educação conseguiu obter resultados, né? E associar tudo isso à realidade que nós temos hoje, né? Na nossa época nós não tínhamos celular. Hoje o celular, e eu como educador, isso é uma opinião muito minha, e eu não abro mão de dizer nas reuniões de pais, que a gente está nas conversas, né, que hoje o celular representa o objeto que tem um poder gigante, né, e a educação ela não é só para ensinar, ela é para mudar as pessoas. Eu acredito muito que a educação, o primeiro processo para você mudar, ela transformar as pessoas, né? E o celular também transforma. Sim. Né? Mas só que o celular ele transforma a partir daquilo que você vê, daquilo que você enxerga. E meu amigo, falando com os professores, escuto muito, sou gestor de sala de aula, sou gestor, né, na nossa coordenação a gente tem mais de 150 professores, e se você perguntar, o mantra é um só, é o uso do celular, né? Hoje o aluno ele consegue estabelecer uma relação de dependência tão grande com o aparelho que ele não é capaz de se concentrar numa sala de aula. O celular é quase que a extensão corpórea do aluno, né? É interessante que a gente até observa gestos físicos, motores de irritação, de coceira no braço, e a gente, o que foi, meu filho? Não, eu preciso do meu celular. Veja como isso hoje traz... Influencia, né? Diretamente, né, porque trabalhar com educação é trabalhar, claro, dentro dos pressupostos que você tem, de reciprocidade, professor-aluno, e a gente respeita e defende também isso, mas existe um certo momento da aula que você precisa de silêncio, que você precisa de concentração, sim, né? Sim. Até porque se impõe para a escola a formação social, moral, espiritual, biológica, física, né? Hoje a escola tem que se virar com tudo que se refere ao construto do cidadão. E o celular ele traz muito isso hoje na sala de aula, sabe, Márcio? E associado a isso, essa distância que as famílias têm, né? Quando a gente aqui vai em busca de jargões antigos, essa questão do cinturão, né, de que quem manda sou eu. Hoje você tem que negociar com um aluno do infantil. Às vezes, quando eu estabeleço um diálogo com um aluno, pelo tamanho físico, às vezes eu até baixo um pouquinho para ficar olhando no olho dele. Não quer dizer que eu seja menor ou maior nessa relação, mas que eu possa atingir e a gente entrar nesse equilíbrio, sim, né, para que a coisa continue a ser harmoniosa no ambiente escolar, é preciso que a gente utilize estratégias que só a força, que só o grito, que antes valia. Existe um embate, Auricélio? Demais, existe, né? Porque hoje o aluno ele traz, Márcio, sabe, vocês que estão nos escutando, ele traz uma bagagem que vem de casa, né? Que vem daquele contexto social que ele está inserido, até mais do que no contexto da escola. O aluno só passa uma manhã na escola, ele passa a maior parte do dia em casa, né? Uhum. E quando ele traz essa bagagem, ele carrega com ele algumas situações que ele já definiu como essenciais para o comportamento dele. Tipo, a gente cobra um fardamento, né, lá na escola, então que ele tire um fone do ouvido, que ele largue o celular. Muitas vezes, na escola, ele vai encontrar a única pessoa que faz isso, que cobra isso dele, porque o pai permite, a mãe permite. Sim, né? Sim. Então, ali para ele é uma afronta daquilo que ele construiu, que ele desenhou, como um perfil ideal. Então, se ele está acostumado quando sai da escola, né, e ficar com aquele aparelho celular que não tem uma vigilância dos pais, isso é importante dizer, vigiem os filhos, mas isso é fundamental. Estou dentro de uma sala de aula de uma escola, e o número de alunos que dormem em carteiras escolares é gigante. A orientação que a gente dá ao professor é que, eu faço muito isso, sabe, foi meu aluno, não sei se já presenciou, mas meu filho, vai lavar o rosto,
Eu até brinco, lave com água gelada, né, que melhora. Mas o que é isso? Quando a gente vai investigar, são crianças que estão dormindo 4 horas da manhã. Então você dorme 4 da manhã, acorda 6, para estar na escola às 7. É humanamente impossível você rever. Você vai dormir, você não vai conseguir evoluir. Legal, o que é que essa criança está fazendo nesse intervalo? E vou além, o que é que a família está fazendo nesse horário, né? Muita situação real que chega, professor, mas a luz do quarto está acesa. Às vezes eu vou lá, vejo que ele está com o livro aberto. Eu até brinco, pois vá no livro e veja se na página seguinte o celular não está dentro do livro. Porque os meninos hoje eles têm essas artimanhas todas, né? Então falar de desafio aqui seria essas tecnologias que são boas. Hoje, você imagina o que a pandemia nos trouxe. Volto a dizer, nós conversávamos da importância desse projeto de vocês, não só para a igreja, né, mas para a comunidade em si. A tecnologia hoje, ela salvou o ano de 2020 e 2021 na educação, você sabe disso, né? Nós já tínhamos a EAD, é verdade, mas no dia 17 de março de 2020 estourou a pandemia. As primeiras instituições fechadas e as últimas que abriram foram as escolas, e em menos de 30 dias, pelo menos falando pelo Colégio Santana, nós já estávamos voltando à nossa rotina toda ela à base da tecnologia online. Então, dizer que a tecnologia não é importante, sim. Agora, como ela é utilizada, como ela é vigiada, como ela é direcionada, isso é fundamental. Muito bem. Você tocou num ponto importante, porque também, assim como você, sou educador, trabalho em escola, né, ensino médio, jovens, aquela faixa etária ali entre 14, 17 anos, e esse realmente é um público que cada vez mais vem nos desafiar com essas novas situações, né? E aí você cita também, muito felizmente, você fala dessa questão, né? O tempo, né, de uso do celular, por exemplo, dentro de casa, isso acaba se tornando, às vezes, prejudicial, né, quando ele extrapola, quando é exagerado demais, e acaba isso chegando dentro da escola, né? Então a família tem que fazer aquele papel de vigilante mesmo dentro de casa, né? Fazendo programações, né, buscando dialogar um pouco mais, né, buscando tentar reconhecer com o jovem a importância dele também ter momentos com outras atividades que são tão importantes, né, a leitura, o entretenimento com a própria família, né, um diálogo numa mesa, sentar-se juntos para fazer uma refeição, isso meio que está se perdendo, Auricélio. E por isso que a família, às vezes, vem perdendo esse espaço, juntamente com os seus jovens, porque aí eles vão se refugiar, né, na tecnologia para encontrar ali um caminho, um refúgio, né? Infelizmente. E aí, Márcio, é onde entra o papel, além da escolarização que o Cortella defende, né? Aí eu defendo, sim, que a escola deve extrapolar, porque não só o conhecimento científico, né, cognitivo da criança, socialização, interação com a sociedade, mas essa questão dos valores, ela é fundamental. A gente precisa levar para as escolas essa conscientização. Muitas vezes ele não ouve o coordenador, ele não ouve o orientador educacional, ele não ouve um professor, mas quantos casos não são reversíveis de levar um profissional, a escola lá, o colégio não tem psicólogo, mas uma pessoa que possa abordar esse tema e que consiga atingir a dimensão do que isso representa, né? E aí a família volta, nossa miolo aqui com certeza é a família, e se a família não entender essa importância, não é da escola, é da educação escolar, a criança ela não vai compreender. Então é necessário que a família seja essa causa pétrea dessa relação escola e com a criança. O que se vê muitas vezes a família, além dessa distância, né, ela querer uma escola para ela mesma. É incrível, né? Uma vez eu recebi um pai, muito amigo meu, e ele, rapaz, a gente quer fazer uma baixa-assinada, eu vou te dar aqui um exemplo bem esdrúxulo, mas real, né? Eu vou fazer aqui uma baixa-assinada para que dia de segunda-feira não tenha aula, só comece a aula a partir de 9h15. E aí eu fui contra-argumentar, não, é porque os pais têm um domingo e aí a gente acorda tarde. Poxa, você assim, adequar um sistema educacional a uma rotina familiar, a gente teria que construir uma escola em cada lar. Isso. Né? Porque você que é pai, eu sou pai, Sábio também é pai, né? Se a gente for além disso, a gente quer uma escola ideal para os nossos filhos, né? Sim. Que escola é essa? É aquela que eu não tenho dor de cabeça. Tem muito pai que diz, rapaz, eu não quero de jeito nenhum ir para... Inclusive a gente escuta o absurdo, eu estou pagando a escola, né? Eu estou pagando, se eu estou pagando eu não quero ser chamado, eu não quero ser questionado.
Então isso é muito complicado também. Muito, muito mesmo. E aí, Auricélio, né, como é que você enxerga então o papel da fé, né, os valores cristãos no processo educativo, tanto na família quanto na escola? E já engatando aí uma pergunta na outra, né, como podemos integrar esses aspectos de forma eficaz na educação das crianças e dos jovens, levando em consideração todo esse contexto que a gente conversou até agora? Falar de fé é falar de maturidade, né, Márcio? Assim, inclusive, você é algo muito intrínseco, né? Aquilo que a gente vivencia, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente constrói. Falar disso dentro do universo católico e sobretudo para nós, né, que temos essa caminhada de engajamento pastoral, principalmente na missão com as famílias, é mais fácil, mas ao mesmo tempo eu vejo um paradoxo, porque casais, né, que nós conhecemos, que são não só do SCC, mas de outras dinâmicas que trabalham com a família, têm dificuldades em casa com os filhos, a começar pela missa. Né? Quantos casais amigos não partilham, rapaz, eu estou tendo dificuldade de levar meus filhos para a igreja. Né? Para a igreja. Então, eu já estou falhando quanto família. Né? E levar esse aspecto mais ligado à questão da espiritualidade e da fé para dentro da escola, você imagina, primeiro, vou dar um exemplo claro, lá no Colégio Santana nós temos, no dia de terça-feira, uma adoração ao Santíssimo. Né? A gente oferta para os alunos, eles ficam, né, têm a opção de ir, e quando eles são tocados, né, pela energia que o Santíssimo Sacramento nos traz, a gente percebe uma diferença nessa conduta, né? Principalmente no que se refere a ele compreender que aquele gesto, aquela oração, aquele momento diante de Jesus Eucarístico, e isso passa, se eu acredito, porque eu preciso acreditar para estar lá, Sim, né? Mas que é uma ação que vai, de certa forma, contribuir para que ele vá atingindo essa maturidade, né? Sim. E aí você não tem só na escola crianças católicas, você tem crianças hoje que não acreditam, né? Você tem crianças que já são deístas, né? Que professam outra fé, que questionam demais. Quantas vezes nossos professores de ensino religioso nos chegam, ai meu Deus, eu fui questionado sobre isso, questões que você sabe que a igreja traz muito, questões dogmáticas, por exemplo, sim, questões sim. marianas, né? Questões de história da religião, quando a gente vai se aprofundar na história das religiões, inclusive a nossa religião católica, a gente encontra algumas arestas que precisaram ser aparadas ao longo do tempo, mas que a gente não pode, volto a lhe dizer, motivados e movidos pela essência de um DNA de uma escola confessional, ou seja, ela o Colégio Santana ou não, nós não podemos desvincular. Fica fácil para a gente, porque nós temos um capelão, né? nós temos uma capela dentro da escola. Isso agrega, né? Muito. Isso nós agrega temos demais. Isso, inclusive as irmãs, elas sabem disso, né? Nós, como gestores, colaboradores diretos, Madre Rosa diz, numa fala dela, que se não fosse os 100 braços, ela não conseguia evangelizar. Então, irmã Rita, nossa diretora, no qual aqui eu posso mandar aqui um abraço, claro, né? Irmã Rita Vasconcelos, né? Também a comunidade religiosa, nossa provincial, irmã Vânia. Lá no Colégio Santana nós temos ainda a irmã Rita de Cássia, a irmã Analice, a irmã Olga, e a presença das irmãs na escola, nos corredores, no recreio, simboliza muito. Eu gosto muito do rito, né? Então, elas presentes ali de hábito, no acolhimento, falando com a criança, né? Atendendo a um pai, isso faz toda a diferença num contexto de espiritualidade dentro da escola. Pronto, e já aproveitando já a sua fala, deixar o nosso abraço aí à irmã Rita, né? Pelo trabalho que ela faz, né, junto à comunidade Santana, aqui em Sobral, né, é muito salutar. Bom, já, assim, estou de coração apertado aqui, porque nós teríamos muita conversa, a gente teria muito assunto, e eu acho que falar de educação, para quem vive da educação, no seu caso, meu, Sávio, né, e muitos outros que estão aqui nos ouvindo, existem temáticas diversas para a gente explorar, sim. Né? E é um contexto hoje desafiador, necessário. A família cada vez mais ela precisa estar muito interessada, né, em saber como está o andamento, né, da educação dos seus filhos extra casa, né, ou seja, dentro da escola. Mas já entrando aí nas considerações finais, Auricélio, eu pedia que você, diante dessa complexidade, né, e dos desafios que a gente falou, né, da educação, dessa vida moderna, qual é a mensagem final que você gostaria de transmitir aos ouvintes do Sagrado Escuta sobre a importância da parceria entre família, escola, valores cristãos na formação das novas gerações?
Mas, assim, eu acredito que a mensagem, até ao longo da nossa conversa, ela deve ter ficado nas entrelinhas da minha fala, né? Sim. É fundamental que a família esteja presente, é fundamental que a família participe, não só a presença física, né? E é fundamental que a família acredite na escola, né? Hoje quando você coloca os seus filhos, você entrega o maior tesouro que você tem, são os nossos filhos, na mão de uma instituição. Muitas vezes as escolas em tempo integral, por exemplo, que a criança fica, almoça, tem que ter um cuidado mais específico, né, com a alimentação, né, com o acolhimento, com o sono, mas confie, né, porque é muito ruim um pai que tem um coração que fica ali apertadinho, mas não sei como é que está, não sei se eu confio na instituição. Então confie na escola. E se tem algo, alguma vírgula que cause desconfiança, vá na escola, né? Convoque, converse com os gestores, com o professor, de modo a que isso seja dizimado. E que não desistem. A educação é o que nós precisamos hoje. Eu costumo fazer uma analogia rapidinho, mas com o matrimônio, né? Sim. O padre Jesus Hortal, que é uma das referências, né? Foi reitor da PUC há muito tempo, escreve sobre unidade matrimonial, ele diz que uma coisa é eu ir para o casamento. Eu vou para o casamento, mas vivo o matrimônio, né? Sim. A mesma coisa eu digo para os professores, né? A gente vai para o colégio, mas vive a educação. Então nunca desista de ser um educador. Eu sou professor por profissão, mas sou um educador por roteiro de vida. Eu não perco a oportunidade de onde eu estiver, onde eu esteja, seja com você, no ambiente social, com a família, ou dentro da própria escola, eu sou um educador, por essência. Eu posso não ter uma atitude de professor, uma atitude professoral, né? Mas eu vou ter sempre uma atitude de educador. Então, cultivem os valores, valorizem a família, estabeleçam essa parceria com a escola e cobre da escola dos filhos de vocês esse ambiente que torna uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. Muito bem. Pessoal, esse foi o professor Auricélio Ferreira, nosso convidado hoje do nosso episódio 3 do nosso podcast. Professor, muito obrigado. Nada mais. Por ter aceitado o nosso convite. Foi um grande prazer ter conosco. E você que nos acompanha, continue nos seguindo nos nossos canais. Seja fiel, vá lá, nos siga, Instagram, YouTube, está aparecendo aí embaixo para você, certo? Continue sempre dando ênfase a esse projeto. Mas, só, desculpa, né? Mas não podemos, a gente tem essa afinidade de igreja, vamos deixar um abraço pro pessoal da SCC também, né? Pastoral familiar, das nossas paróquias, né? Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Eu gosto de deixar também onde vou, falei que era educador, mas também sou um ser de família. Eu gostaria de deixar um abraço para minha esposa, um beijo para a Rosilane, minha esposa, minhas filhas, Sofia e Natália também, e para todos os nossos irmãos que trabalham com família, né? Nas nossas paróquias. Pronto. Estender também aí a todos da Igreja do Patrocínio, Cristo Ressuscitado, Igreja da Sé, todos que nos acompanham, e a gente quer que, de fato, seja um grande grupo juntos nessa caminhada. O Sagrado Escuta é da família, faz parte do contexto familiar. Continue nos seguindo, continue nos acompanhando, porque esta escuta é sagrada. Valeu!